A força de atrito é uma força que dissipa a energia cinética dos corpos em movimento. E a maior parte dessa energia se transforma em calor. Agora, o que tem a ver isso aí com a troca de óleo? Você quer conhecer a resposta? Então, está no canal certo. Dá paixão ao negócio. Um tanto provocativo esse título aí, né? Trocar o óleo cada 5.000 quilômetros. Mas ok, vamos desvendar um pouco. Vamos, obviamente, que se trata de uma opinião aqui para determinadas situações ou circunstâncias que a gente estará aqui baseando em dados, trazendo um pouco de informações com relação ao sistema de lubrificação e, particularmente, ao fluido principal, que é o óleo, que tem a função principal dentro desse circuito de lubrificação. Então, vamos falar de três grandes funções que tem o óleo, junto com o circuito de lubrificação, dentro do motor. Então vamos ver, porque nem sempre se falam dessas três funções, geralmente tem aí, diminuir o atrito, ok, é uma delas, mas tem mais funções importantíssimas dentro do motor. Então vamos ver elas agora, a partir desse slide que estou aqui compartilhando com vocês. Olha, já aparece aí a primeira função, o primeiro que faz o óleo no motor térmico, um motor a combustão, ou seja, que aqui na parte superior é onde vai acontecer a combustão, temperaturas instantâneas elevadíssimas, se a gente tem que regular essa temperatura, diminuir, manter o controle térmico, é diminuir a temperatura. Então, é uma função de refrigeração. O óleo é o principal, o primeiro refrigerante do motor. Mas não é o circuito de arrefecimento, com todo o circuito fechado, com fluido de arrefecimento? Sim, para alguns motores, mas pense até os motores refrigerados a ar, que dizem que são ar, na verdade, são refrigerados a óleo. É um volume de óleo que está circulando, circulação forçada, igual que nós temos aqui, uma bomba de óleo, está acontecendo uma circulação forçada de óleo para chegar os pontos mais quentes, onde precisamos fazer uma troca térmica, onde precisamos que abrace a determinados componentes que estão quentes para retirar a temperatura deles, fazer a transferência térmica e voltar aqui para o cárter do motor, onde vamos ter uma determinada quantidade de fluido que vai permitir isso, vai permitir essa troca térmica. Tem muitos veículos, e principalmente aqueles que têm um pouco mais de exigência, performance, que além do cárter, ou se chama, tem até o cárter seco, não tem um circuito forçado que tira o óleo do motor, leva ele para um trocador de calor, a um radiador de óleo com ar, ar e o óleo, um trocador de calor para esfriar mais ainda esse óleo de motor. Então, assim, a primeira função importante é refrigerar todos os componentes do motor para os quais o óleo tem contato, as galerias, todos os circuitos por onde está passando. Essa é a função número 1. E, obviamente, que se o óleo que tem determinadas propriedades, quando ele está novo, também tem uma capacidade de fazer uma melhor transferência térmica. Quando ele está misturado com uma série de componentes diferentes, já não responde da mesma forma, até para medir, para controlar ou gerenciar essa temperatura do motor. Tanto é que motores, vamos dizer assim, críticos em navios, em motores locomotivas, ou até motores de competição, motores de aviação que têm ainda motores a pistão, todos eles têm sensor ou têm um manômetro de temperatura de óleo, porque é muito importante. A temperatura do óleo já vai estar informando para o técnico, para o motorista, para quem for, para o piloto, antes que a temperatura do circuito de arrefecimento, que alguma coisa está acontecendo porque o óleo não está conseguindo fazer essa troca térmica, está elevando a temperatura do óleo. Então, diminuir temperatura é a função número 1, é o primeiro que faz o óleo do motor. A segunda, aí sim a mais conhecida, vocês vão ver aqui nesse outro slide,
diminuir o atrito, tá? Como falamos, o atrito é um fenômeno, é uma força que se resiste ao movimento dos corpos em movimento. Então, gera superfícies que não são 100% lisas, geram atrito, gera uma força contrária ao movimento, gera temperatura. E no caso do motor, também para a gente gera desgaste do motor, que a gente não quer, ou seja, desgaste das peças móveis. E são peças muito críticas, principalmente elementos como virabrequim, as bielas. Vejam aqui, nós vamos ver esses mancais de biela aqui como exemplo, como funciona o circuito de lubrificação forçada. Por quê? Porque, como nós sabemos, as peças em movimento, as peças críticas em movimento, elas não estão em contato metal com metal. Não podem estar em contato metal com metal. Isso acontece quando nós desligamos o motor, então assim, a biela fica apoiada na sua broncina, metal com metal, aí com um virabrequim, e isso é uma condição motor parado, está todo mundo apoiado aí, mas quando funciona não pode ficar nessa condição, porque senão nós vamos ter o contato metal com metal. Então, o tipo de lubrificação que nós temos forçada gera essa condição que vocês estão vendo aqui, que esse seria, obviamente, uma imagem super ampliada do que seria a folga entre um eixo e seu mancal aqui. Obviamente que isso aqui, imagine que está ampliado por muitas vezes, porque estamos falando de folgas, distância entre esses dois componentes de centésimas de milímetro. Centésimas de milímetro. Então, assim, quando o veículo está parado, isso está aqui, assim, na verdade, nós temos a lubrificação hidrostática. Hidrostática quer dizer que, como eu disse aí, o lubrificante entra a pressão. Quando entra a pressão, existe entre os dois componentes aqui um pequeno filme de óleo. Esse filme de óleo, ele vai permitir que as duas superfícies não tenham um contato direto metal com metal, porque é a própria pressão de óleo que vai manter essas peças separadas, tá? E entre elas existe esse filme de óleo. Uma propriedade muito importante que tem que ter o óleo aí, que são aditivos que se colocam, são os famosos aditivos de extrema pressão. Por quê? Porque imaginem, vocês estão vendo aqui esse motor simulado aqui em movimento. Quando vem esse movimento da biela com virabrequim, quando é nesse mancal onde se descompõe toda a força do torque do motor, existe uma probabilidade muito grande de que essa parte aqui, esse eixo aqui, entre em contato com o que estaria aqui com a broncina, porque é muita força vertical que aqui recebe. Tem que ter alguma coisa que vai amortecer, e essa coisa que vai amortecer em um filme pequenininho de óleo é justamente o óleo com a pressão do óleo e com os aditivos de extrema pressão que suportam, tá? Não deixam quebrar essa molécula de óleo, esse filme muito fino de óleo, que vai depender, mais uma vez, da condição desse óleo. Então, essa lubrificação hidrostática, ela acontece porque existe uma pressão de óleo e uma folga muito pequena entre esses dois objetos em movimento. Aqui nós temos uma situação que é lubrificação limite, que é quando se quebra esse filme de óleo e passamos a ter o contato metal com metal. Por que pode se quebrar esse filme de óleo? Por várias situações. Uma pode ser porque o óleo está totalmente contaminado, então essas propriedades desses aditivos de extrema pressão não funcionam mais. Outra pode ser porque eu tenho talvez uma folga, um desgaste maior, então essa pressão de óleo escapa e já não consigo sustentar essas peças em movimento. Não estão funcionando nesse colchão de óleo. E a terceira pode ser porque eu tenho muitas partículas, muita sujeira, que acaba sendo um elemento que quebra esse filme de óleo e um elemento abrasivo que vai raspando os metais,
vai raspando aí também os metais antifricção que já não funcionam mais como tal, ok? E essa é a situação que não queremos. Qual é a situação crítica? A partida fria, porque a partida fria não tem como não estar apoiado. Eu não tenho pressão de óleo, eu não tenho filme de óleo criado, portanto, tem o metal com metal e é o momento mais crítico do motor. E o outro que nós vemos aqui, que chamamos da condição mixta, porque assim como existe a lubrificação hidroestática, existe a lubrificação hidrodinâmica. Tem alguns componentes que se lubrificam dessa forma, mas no motor, como ele sempre tem pressão de óleo, se considera que é sempre hidroestática. Mas, na medida que aumentam as rotações desse motor, também existe uma mudança comportamental que tem a ver com o que está falando aqui embaixo. Coeficiente de atrito e desgaste dependem do grau de apoio hidrodinâmico. E esse hidrodinâmico, ele tem a ver com a CRPM, com a quantidade de giro do motor. Então aqui, conforme aumenta a CRPM do motor, ele se comporta numa condição mista, hidroestático e hidrodinâmico ao mesmo tempo, porque essa velocidade de giro tende a deixar centrado esses eixos aqui funcionando o mais redondo possível. Então, diminuir o atrito, que é o que a gente sempre imagina que é a função número 1 do motor, obviamente que é extremamente importante, mas já vimos que se soma também a função de diminuir a temperatura ou de manter o equilíbrio térmico desse motor. Perfeito. Vamos ver outra função mais aqui, que tem a ver com manter partículas em suspensão. O que quer dizer isso? Isso pouco se fala. Que é o quê? Limpar o motor. O óleo tem que limpar o motor, manter a parte interna de todos os componentes sempre limpo. Agora, ele não é uma vassoura que está passando aí dentro, né? Então, o óleo tem que ser o elemento que vai absorvendo todas essas partículas e leva junto com ele. Para onde? Para o filtro, obviamente, levar para o filtro. A função, então, o óleo tem, hoje já falamos que tem propriedades, tem aditivos de extrema pressão, tá? Para poder suportar formar esse filme de óleo e suportar toda essa tremenda pressão do próprio torque do motor. Outra coisa que acabamos de falar agora, tem que limpar o motor. Então tem aditivos detergentes. Tá? Também tem que manter as partículas em suspensão, que são aditivos dispersantes. Olha, dispersantes, detergentes, extrema pressão, e tem outros elementos muito importantes que fazem a degradação do óleo, e aí vamos chegar ao caso que estava contando. Por que 5.000 km? Olha, todo motor a combustão tem necessariamente, não é hermético, não temos 100% estanqueidade entre a câmara de combustão e esse momento que vocês estão vendo aqui da explosão, a queima dos combustíveis, e o que é a parte inferior, que seria o cárter. Não é, mas tem os anéis vão vedar completamente. Completamente não, porque o próprio óleo tem que também subir para lubrificar aqui os anéis. Não trabalha metal com metal. Imagina um anel metálico raspando o cilindro, sem nada, sem nenhum filme de óleo. Não, tem que ter um filme de óleo. Então não pode ser zero. A folga, não existe folga zero, até porque nós sabemos que o motor dilata e aumenta seu tamanho, os componentes internos, mas não é zero. Então, não sendo zero e completamente hermético, existe sempre a passagem de gases queimados para a parte inferior do motor, que é o cárter. E esses gases queimados aí são de todo tipo. Nós vamos ter resíduos da combustão. Se for uma combustão completa, que nunca é uma combustão completa, nós vamos ter hidrocarbonetes, nós vamos ter resíduos também, sabe? O combustível continua tendo um pouco de enxofre também, continua tendo vários elementos. Então, assim, existe uma degradação química do óleo, processo do próprio fenômeno da combustão, do próprio fenômeno da fricção, do próprio fenômeno de aumentar muito a temperatura e diminuir a temperatura. Isso gera condensação, e condensação gera pequenas gotículas de água. Por quê? Porque a gente coloca oxigênio para dentro do motor, não é? Então, se entrou oxigênio pela admissão, aqui vai ter oxigênio também, vamos oxidar. E aí vai sair uma quantidade de
componentes novos que atacam o óleo do motor. A maioria dos problemas é a formação de ácidos, né? Um meio ácido. Esse meio ácido vai atacar diferentes componentes, diferentes metais, e vai atacar o próprio óleo. Então, assim, todo o óleo do motor tem o que se chama o TBN, o Total Base Number, o número total de base. O que é esse número total de base? Olha, exatamente para combater esse fenômeno da formação do ácido, todo o óleo tem uma reserva alcalina. Essa reserva alcalina é a que vai combater a formação dos ácidos, que são muitos os que se formam, entre eles até o ácido sulfúrico. Então, assim, para combater esses ácidos, tem a reserva alcalina, que vai manter o BN, o base number, que se chama o número básico para atacar esses ácidos que se formam, e isso vai se consumindo, E então, portanto, ele tem uma vida útil. Ah, mas Diego, você estava falando que era para trocar os 5.000 quilômetros. Calma, eu vou chegar nesse ponto agora, tá? Mas tem que entender que se degrada o óleo no motor conforme a condição de trabalho. E aí que vem o ponto. E qual é a condição de trabalho? Olha, geralmente nós vemos nos manuais do veículo que se fala do condição normal ou condição severa. Tá, legal. Qual é a condição normal e qual é a condição severa? A condição severa é praticamente o que utilizamos todos nós, o carro. Você mora numa grande cidade, você utiliza esse carro, seja a gasolina ou seja a diesel, ou seja, etanol, obviamente. Você liga o motor, sai andando com o carro, vai rodar 15 quilômetros para o carro, passa o dia inteiro, volta ao meio-dia, quer dizer, trajetos muito curtos. Além de trajetos muito curtos, é na cidade extremamente congestionado. Isso arranca, para, se é manual, primeira, segunda, vai ver se consegue colocar a terceira. Se está no automático, nem liga que câmbio está, mas anda 40, 50 km por hora o dia inteiro. O motor muito tempo na marcha lenta. Marcha lenta é a pior condição de funcionamento de qualquer motor e provavelmente é quanto mais tempo passa durante a sua vida útil para nós que utilizamos carro na cidade. Essa é a condição severa. Na condição severa é quando se forma mais ácidos, quando se degrada mais o óleo do motor, porque se forma água aí dentro, porque não consegue trabalhar na sua condição ideal. Então, o óleo do motor vai durar muito pouco. Se te falam que o óleo em condição normal dura 10, 15 mil quilômetros, na condição que nós utilizamos para a vida útil do motor, o melhor que tem são esses 5.000 quilômetros. Troca óleo e filtro cada 5.000 quilômetros que você vai ver que nunca vai ter um problema de desgaste prematuro do motor. Vai utilizar o veículo nessa condição severa e trocar o óleo como se fosse em condição normal. E qual é a condição normal? A de pouquíssima gente. Imagina que você mora, não sei, em um sítio ou em um lugar que sai no carro, pega a estrada, faz 60 quilômetros, para, depois volta, estrada, velocidade constante, o motor não tem carga média ou carga baixa, não tem esse troca de câmbio para aqui e para lá. Isso é condição normal. Condição normal é muita estrada, velocidade constante, pouca carga no motor. Isso aí é raridade, é pouco o tipo de usuário que tem essa condição. Eu diria que mais de 80% dos usuários estamos em condição severa. Estando em condição severa, nós temos que diminuir pelo menos para a metade a troca de óleo para poder manter o motor em excelentes condições. Porque senão, o que vai acontecer o que nós estamos, um exemplo como estamos mostrando aqui, olha, essa aqui é uma biela, aqui dentro desse elemento da biela nós vamos ter as bronzinhas, que são os componentes anti-fricção. Esses componentes anti-fricção, aqui está com uma foto ampliada, está vendo como está tudo arranhado. Por que está tudo arranhado? E aqui nós vamos perder óleo, aqui o motor vai começar a fazer esse barulho que chama de batendo biela, já exatamente porque dá um barulho metálico feio. Por quê? Porque aqui, obviamente, para estar arranhado desse jeito, houve um particulado, houve resíduos, houve agentes químicos que atacaram
esse metal e esses agentes químicos, a única forma de estar presente na bronzinha de biela aí é porque eles estavam presentes no óleo do motor. Eles fazem parte do óleo do motor porque está deteriorado, contaminado e chega nessa condição. Ou são partículas abrasivas ou são ataques químicos que sofrem os diferentes elementos de uma biela, de um virabrequim, de um anel, de um pistão, de todos os componentes em movimento do motor. Então, por isso é que eu afirmo e recomendo essa forma. Se você é um profissional automotivo, pode recomendar tranquilamente o cliente, você não está forçando a barra. Se você é um dono de carro e você gosta de manter o carro, não estão forçando a barra quando te falam assim, troca o óleo cada 5.000 km, óleo e filtro, que você está utilizando o carro em condição severa e vai manter esse veículo muito bem cuidado e conservado nas partes móveis e mais críticas de um motor a combustão. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês numa próxima entrega. Até mais!